Existe um plano diabólico lá no STF. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. De ser bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? O Bolsonaro já caiu na cadeia também. Não sei se caiu. Bolsonaro não está bem. E eu, meus amigos, fico entristecido em ver tudo isso. Liberdade para o capitão, liberdade imediata para o capitão. Se você concorda comigo, marca seus deputados aqui, se manifesta e compartilha esse vídeo nos seus stories. Mas o Bolsonaro, neste momento, meus amigos, precisa de você. De Madrid, do Alto do Exílio, Oswaldo Eustáquio. Ele deu uma decisão para os documentos que chegaram em sigilo saíssem da CPMI e fossem trancados na presidência do Senado. Vocês têm ideia do meu susto quando eu abro o meu computador com a minha assessoria para ler os documentos sigilosos que tinham chegado 9 e 11 e que a gente não conseguiu ler tudo. Mas deixa eu só dizer uma coisa. O que você leu valeu muito a pena. Só que o que eu li não posso usar agora. Por quê? Está sob duplo sigilo. Eles agora estão trancados na presidência do Senado, sob ordem do ministro Toffoli. Mas vocês sabem que foi num desses celulares que se encontrou aquele contrato absurdo de 129 milhões de reais da esposa de um dos ministros da Suprema Corte. Então, está trancado na sala da presidência, voltando o ano legislativo, a CPMI está recorrendo, nós queremos esses documentos de volta para o nosso sistema. Então, olha só, o que a gente fez foi tão grande que o Brasil alimente a esperança. Nós não só convocamos ele, aprovamos a convocação, como a quebra do sigilo. Nós sabemos com quem ele está falando no Brasil agora. O careca do INSS pagou 700 mil reais ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa com capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao careca, a Arpar Participações. Além das investigações, há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Uma advogada de Florianópolis afirma ter investido 780 mil reais na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados.
É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes assume interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, isso porque o ministro Edson Fachin entra em recesso. O Poder Judiciário em si já está em recesso desde dezembro, vai até o fim de janeiro e enquanto isso a Suprema Corte funciona então em esquema de plantão, isso para análise de casos urgentes. Além do ministro Alexandre de Moraes, quem também estão nesse plantão durante esse recesso são os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o ministro Flávio Dino. Viu que o título é Prisão do Flávio Bolsonaro? É mais uma vez o PT. Olha, eu já disse uma coisa pra vocês. Um cachorro acuado, ninguém sabe a reação dele. Ou ele vai chorar e vai correr, ou ele vai morder. E aí, o medo é que o PT resolva tocar o louco e fazer igual a galera do Irã tá fazendo lá. Ou seja, partir pro desespero. Olha o que o líder do PT fez aqui. O líder do PT acionou a Polícia Federal e pediu a prisão do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, segundo ele, por traição à pátria. Ou seja, imagina, eu tô torcendo para ver o que aconteceria. Sério, eu não tô querendo mal ao Flávio Bolsonaro, não. Não tô, nem em momento algum pensem que eu tô querendo mal ao Flávio Bolsonaro. Mas eu queria ver a reação dos Estados Unidos, a reação internacional, se por um acaso a PF segue o pedido do Lindenberg Farias e manda prender o Flávio Bolsonaro agora, parabéns, acabou de dar uma narrativa a mais para a galera da direita, de que o candidato a presidente, maior opositor do Lula, agora pode ser preso pela Polícia Federal. E imagina se eles fazem. Será que vai ficar por isso mesmo? Olha, uma coisa é o que fizeram com o Bolsonaro. Tirar o Flávio Bolsonaro agora, eu acho que vai ser um tiro no pé sem tamanho pro Lula. O líder do PT, e aí o que é mais emblemático, que foi o PT. O líder do PT está pedindo a prisão do opositor ao Lula. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, acionou na última segunda-feira a Polícia Federal contra o senador Flávio Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Nicolas Ferreira. O parlamentar petista pediu a abertura de um inquérito para apurar supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nicolas, Flávio e Eduardo têm que ser presos por traição e atentado contra a soberania nacional. É o que afirmou o Lindenberg Farias, né? Segundo ele, os três atuam de forma coordenada para estimular uma intervenção armada estrangeira dos Estados Unidos contra o Brasil. O líder petista citou declarações dos parlamentares sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e sobre a operação militar americana que resultou na prisão do Maduro no último sábado, como fundamento da representação encaminhada à Polícia Federal. Nicolas Ferreira chegou a publicar uma montagem nas redes sociais em que o presidente Lula aparece sendo preso por militares americanos. Publicou um meme, né? Então, essa turma da esquerda, essa turma da Left People, é a mesma turma que pede liberdade para um ditador venezuelano e prisão por um deputado que posta meme. Baita democracia dessa turma, hein? O contrato associado ao núcleo investigado totaliza 129 milhões. Valor originalmente calculado em libras esterlinas. Ou seja, não foi em dólar nem em real. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Ramon? Não. Pois bem, no início de 2024, a cotação cambial estabelecia-se em aproximadamente R$6,3. Ou seja, cada uma libra esterlina valia R$6,3. R$6,30. Resultando numa conversão de cerca de 20,4 milhões de libras. Esse foi o contrato. Eu não sabia que o contrato estava em libras. Então aqui tem até um resumo aqui, ó, do lado direito da tela. 129 milhões de reais, o contrato investigado, a taxa de câmbio à época e o valor líquido estimado de 20 milhões de libras. Após deduzir custos operacionais, taxas cambiais e despesas de transferência internacional, o montante líquido tenderia a se aproximar de 20 milhões. Esta conversão não representa mero detalhe técnico, mas sim um elemento fundamental para compreender as rotas financeiras investigadas. A escolha da libra esterlina como moeda base revela-se estratégica, considerando que diversos paraísos fiscais vinculados ao Reino Unido operam exclusivamente nesta moeda, facilitando mecanismos de ocultação patrimonial. Paraísos fiscais britânicos, né? As principais jurisdições offshore vinculadas ao sistema britânico operam... Perdi aqui onde eu estava? Operam sob a legislação específica, que combina elementos da common law inglesa com autonomia fiscal praticamente absoluta. Estas jurisdições incluem a Isle of Man, ou seja, a Ilha de Man, Jersey e Guernsey. Não, como é que é essa daqui? Guernsey. Guernsey, Jersey e Isle of Man, territórios que desenvolveram, ao longo das décadas, uma sofisticada estrutura de sigilo financeiro. Por quê? Lá eles têm autonomia fiscal, sigilo estrutural
em um sistema bancário em libras esterlinas. O histórico documentado demonstra que essas jurisdições foram repetidamente utilizadas como pontos de estacionamento para recursos de origem questionável, antes de sua redistribuição para centros financeiros na Europa continental ou Estados Unidos. Um caso que nós conhecemos que fez esse caminho aqui foi o Maluf, de São Paulo. A conversão para libras esterlinas, portanto, não representa acidente operacional, mas sim coerência com rotas reais e já comprovadas de lavagem de dinheiro. Como é que funciona essa metodologia de rastreamento? Para que vocês possam entender. A investigação de conexões brasileiras no sistema financeiro britânico demanda abordagem técnica multifacetada, utilizando bases de dados públicas, que é o que nós estamos usando aqui nesse momento, registros corporativos, algo que nós não temos, e análise de padrões indiretos, isso aqui nós temos. Então, profissionais de compliance forense e jornalismo investigativo empregam um conjunto específico de ferramentas para identificar estruturas offshore e movimentações suspeitas. Por exemplo, número 1, registro oficial de empresas holdings, como que é a LLC ou LLP, que é mais ou menos muito parecido com a nossa aqui nos Estados Unidos, e listas públicas de Persons with Significant Control. A estrutura de Trust em Isle of Man, Jersey e Guernsey, acho que é assim que se pronuncia, não sei como é que pronuncia essa outra aqui. São ilhas britânicas, né? São ilhas britânicas, mas eu não sei como é que pronuncia são essa. São independentes, mas são ligadas à coroa britânica. Exato. Não aparecem em registros públicos, mas deixam rastros através de escritórios fiduciários, endereços repetidos e documentos de arbitragem. E tem a Land Registry, que é o sistema de registro de propriedades imobiliárias no Reino Unido, onde imóveis londrinos frequentemente são adquiridos por empresas offshore em nome de terceiros. E aí, por quarto, sistemas bancários offshore. E por quinto, não vou ler tudo ali, indícios secundários. Aí, vamos ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, até dezembro desse ano, ele não tem, né, ou seja, não há registro dele, rastro público comprovado. Nem dele e nem da empresa dele. Onde não há empresas registradas no Reino Unido em seu nome, não tem. Propriedades imobiliárias em Londres ou em outras cidades britânicas. Trusts construídos nessas 3 ilhas. Contas bancárias documentadas nessas jurisdições offshore. Não há nome do Alexandre de Moraes. Então eu comecei a pesquisar se tinha alguma coisa da Lex, a Holding Lex. É a única estrutura patrimonial documentada de Alexandre de Moraes. Então a razão social dela, Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, que está registrado e operando exclusivamente em território brasileiro, sem filiais ou subsidiárias no exterior. A classificação internacional dela, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, classificou a Lex formalmente como Holding Company, em documentos oficiais. Daí que teve a Magnitsky. A administração e controle dela, a empresa é administrada por Viviane Bastos de Moraes, com poderes de gestão e representação legal da estrutura societária. Os ativos patrimoniais deles, a holding detém formalmente a residência da família e outros imóveis de natureza residencial em território nacional. O de Campos de Jordão, o escritório da Barça Advogados também é da holding da Lex. Tá tudo no nome da Lex. Aham. E as sanções internacionais, né? Ou seja, a Lex foi incluída pelo OFAC nas sanções da Lei Global Magnitsky. Você já sabe muito bem. E aí tá aqui. Esta holding representa o único rastro patrimonial público e factualmente documentado, diretamente vinculado ao ministro Alexandre de Moraes, constituindo elemento central para análise forense e de compliance. Aí vem as evidências indiretas. E aqui que entra o padrão. E eu quero perguntar, né, a Ramage, a todos que estão na mesa. Acho que a Ramage é a pessoa melhor para falar sobre o que é isso aí. Seria lavagem? Não, mas vamos lá, olha só. Seria ocultação de patrimônio? Agora começa a brincadeira. Embora inexistam rastros diretos no Reino Unido, a análise técnica feita pela Timeline identifica indícios estruturais que sugerem a existência de uma arquitetura financeira compatível com esquemas internacionais de movimentação de recursos. Então fica assim, ó. Banco Master e Daniel Vocaro. Número 1. Relacionamentos financeiros documentados que utilizam bancos correspondentes britânicos. Este caminho operacional é típico em esquemas vinculados a tráfico internacional, operações de doleiros e movimentações via jatinhos executivos, jatinho particular. Consultorias estrangeiras no TSE, contratações de empresas de consultoria com sede em Londres, Edimburgo e Jersey. Pagamentos internacionais a consultorias representam mecanismos clássicos para a drenagem desses recursos públicos. E, número 3, escritórios com braços no Reino Unido, que é esse que a gente mapeou antes ali. E o quarto, os fornecedores tecnológicos, empresas ligadas ao ecossistema eleitoral, com estruturas societárias em Londres, Guernsey, acho que é assim que pronuncia, estou falando aqui, eu reconheço que eu não sei a pronúncia dessa ilha.
ou fundos baseados em Channel Islands, criando pontes entre sistemas brasileiros e offshore. Aí é aqui que vem os elementos estruturais identificados. A análise forense revela um conjunto de características operacionais que, quando combinados, demonstram compatibilidade técnica em esquemas internacionais de ocultação patrimonial já documentados em outras investigações. Então você tem a conversão estratégica, o cálculo do contrato originalmente em libras esterlinas, facilitando movimentação posterior em jurisdições britânicas, uso de Channel Island, padrão típico de utilização de Isle of Man, Jersey e outros, como ponto de passagem ou estacionamento, consultorias intermediárias, contratação de empresas internacionais que servem como veículos legítimos para transferências internacionais, a arbitragem londrina, ou seja, o cara fica sob o poder de Londres e não da legislação nem brasileira, nem de outros lugares, onde a utilização do sistema de arbitragem internacional de Londres como mecanismo de blindagem jurídica, e as conexões bancárias, vínculos documentados via Banco Master, Daniel Vocaro, e redes vinculadas à estrutura de offshore. Pausa aí. Vocês lembram que eu falei da ilha Jersey, sobre os fundos de dinheiro controlado, não plenamente, mas controlado pelas ilhas britânicas? Pois bem, agora você pode minimizar aí e coloca o link do Metrópolis, que saiu hoje. Quero agradecer aqui um dos meus grandes amigos que me ajudou nessa pauta em dezembro. Tá aqui, ó. Lembram que a gente falou aqui dali? Das libras esterlinas? Do contrato da dona Vivi? Ninguém tava falando, né? Lembro. Pois é. Metrópolis, aqui, ó, vai colocar ali na tela ali agora. BRB vai até Bahamas e Ilha de Jersey, atrás de fundos do Master. E descobre que não tinha um saldo nem liquidez. Mas o Banco Central fez errado, né? Não tinha que ter liquidado, não. Fez errado em ter liquidado. Cara, pra mim tá muito claro. Eles querem suspender a liquidação por um tempo para sacar a grana dos caras que estão lá. Tem que mudar isso aí. Você tem que aumentar a tela compartilhada. Ela não pode ficar assim. Pode mudar aí a câmera. Deixa eu ajudar ele lá, peraí. Está só pode abrir. Arrumando ali. Isso. Não, mas você tem que abrir de um jeito que fica assim. Abre. Aí, agora sim. Bob and Bob abriu tudinho. Pegou no cantinho. Vamos lá. Então, aí a matéria diz, né? Só mudar a câmera. Vamos mudar a câmera aí, produção. Vamos lá. Aí a matéria diz, né? Descoberta ocorreu pouco antes do Banco Central barrar a venda do Banco Master para o BRB. No processo de substituição de carteiras podres. Tem isso mesmo, tá, gente? O Banco Master ofereceu ao BRB 2 fundos de investimento em papéis do Tesouro Americano situados na ilha de Jersey. Isso tá lá no boletim da noite do dia 9 de dezembro de 2024. Próximo à Inglaterra e em Nassau, nas Bahamas. O BRB diligenciou no sentido de apurar a consistência desses investimentos e o resultado foi chocante. Não havia ativos nos respectivos fundos. Vocês querem traduzir isso aí, pessoal? O que significa não ter ativos nos respectivos fundos? Se quiserem. Na ilha de Jersey, a decepção foi total. Desde 2023, o suposto fundo já não tinha nenhum recurso em suas contas. A gente ri pra não chorar. Né? Não. Mas traduz isso de maneira simples pro pessoal aí. Significa que não tinha nada. Significa que você estava vendendo ar. Vento. Vendendo vento. Já nas Bahamas, a equipe enviada para avaliar o fundo recebeu a resposta de que não havia papéis do Tesouro Americano. Nem mesmo ações de grandes empresas. Não sendo facultado o acesso ao verdadeiro conteúdo. As descobertas ocorreram pouco antes do Banco Central Ou seja, barrar a venda. Os caras estavam botando um fundo lastreado no Tesouro Americano, só que não tinha nada no Tesouro Americano. Não tinha nada. É o golpe do golpe. É o golpe do golpe. Foram as carteiras podres encontradas pelo Banco Central ao analisar a transição que ensejaram a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, deflagrada em 18 de novembro. No mesmo dia, o Banco Central determinou a liquidação do Master. O valor das carteiras supostamente falsas, vendidas pelo Banco Master, eu só não sei porque que o Metrópolis botou supostamente falso. Eles acabaram de provar que não tem nada. Acabou de falar que era falso. No parágrafo anterior. Então essa notícia é supostamente verdadeira. Exato. E ele supostamente está escrevendo o texto. Pois é. Então, o valor paralaxe cognitivo. Paralaxe cognitivo total, cara. O valor é um suposto jornalismo, é isso aí. O valor das carteiras vendidas pelo Banco Master BRB seria de 12,2 bilhões de reais. Então deixa eu explicar para você que está em casa assistindo o que significa isso aí. Nós é burro. Entendeu? Malandro é o maluco do Banco Master que vende 12,2 bilhões de reais de vento.
É isso aí. Irmão, é o melhor aluno da Dilma. Estocou vento e vendeu por 12,2 bilhões. E está conseguindo todo o aparato estatal para defendê-lo e contra a liquidez do Banco Master, um banco falido, podre, que inventou artificialmente a parte O contábil. pessoal tá falando aqui. Títulos. A Kátia. Lesando todo mundo. O pessoal mais simples está pedindo pra gente explicar aqui, né? Explica de maneira mais simples. Gente, é o seguinte. Tá vendo esse papel aqui? Digamos que o carimbo desse papel aqui não vem do Marcos Pizza, tá? Que é nosso grande patrocinador aqui. Hoje queremos agradecer a Pizza. Já já a gente vai fazer a nossa Beijo pra oração Adriana, tá e aqui com a gente de agradecer. novo aqui. Mas digamos que não é o Marcos Pizza. Digamos que esse carimbo aqui é do, sei lá, do Panamá ou do México ou de alguma coisa. Aí essa folhinha aqui, o governo diz que ela vale tanto. É carimbo aqui, 2, 5, 10, vale 10 reais, 10 dólares. Então, dinheiro é símbolo, tá, gente? Dinheiro é símbolo. Ele representa alguma coisa num dado real. Esse real tá lá, essa representatividade real dele, estaria lá em créditos ou alguma coisa no Banco Central ou algum outro banco. O que o Banco Master estava fazendo era, ele falava assim, tá vendo essa folhinha aqui? Entendeu? Gente, parece piada, mas é isso que eles estavam fazendo. Ramais pode me corrigir aqui se eu estou tecnicamente equivocado na minha explicação. Negativo, tá perfeito. O Banco Master Esse é o título podre, é isso. o Banco Master tá fazendo assim, ó, papel. Tá vendo esse papel aqui? Custa tanto. E tá lá no Tesouro Americano. Onde tá o papel do Tesouro Americano? Tá lá no meu outro banco. Você quer ir lá no meu outro banco? Pô, vamos lá. Aí ele chega lá no outro banco, lá nas Ilhas Jersey. Tá aqui o Tesouro Americano. Aí se você perguntar, eu não estou conseguindo ver, o que o Banco Master falava? Só os inteligentes enxergam. O Lacombe não conhece a referência. O Lacombe não conhece a referência do Chaves. É muito engraçado isso, cara. Manda aí. E aí, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fingindo que tinha dinheiro num lugar, dizendo que o dinheiro estava em outro lugar, que eles também estavam fingindo. É 2 vezes. Entendeu? Mente aqui, mente ali e vende. E aí, né, a galera tava colocando roupa. A Polícia Federal diz que não tem como reduzir o barulho do ar-condicionado para Bolsonaro. A PF afirmou ao Supremo não dispor de outra sala para manter Bolsonaro preso e que não tem como resolver a reclamação do ex-presidente sobre o barulho do ar-condicionado. Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples ou pontuais. E para você ver que isso daqui não é uma bobagem, porque trazer a postagem do Henrique, do Laudelino, eu fazer um som de barulho, e mostrar só esse relatório aqui da PF, você realmente não sabe. Realmente tem um barulho? Será que esse barulho realmente incomoda? Realmente tem algum impacto? E quem vem para sanar todas essas dúvidas é uma pessoa que não é suspeita no caso, porque odeia Bolsonaro, é o jornalista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo. O Marcelo Queiroga coloca ali a matéria do Hélio Gaspari, e o Queiroga, que é médico, foi ministro da Saúde, comenta o seguinte: o jornalista Hélio Gaspari, autor de 5 volumes sobre a história do regime militar, entre eles A Ditadura Encurralada, o Hélio Gaspari admite em sua coluna que a Polícia Federal informou ao Supremo não ter condições técnicas de reduzir o barulho que impede Bolsonaro de dormir. Mesmo afastando premeditação, Hélio Gaspari lembra que a privação de sono foi método da Stasi, a polícia política da Alemanha comunista, para quebrar os presos. Se o problema é técnico, a resposta deve ser técnica. Avaliação por médicos especialistas em sono. Se o exame confirmar o prejuízo, e Bolsonaro realmente está sendo impactado por esse barulho, o Supremo estará diante de outra questão, né? Humanitária e institucional, não política. Então talvez aí fique até, sei lá, de sugestão do advogado de Bolsonaro, não sei se já pensaram nisso, solicitar um laudo de médicos especialistas no sono para ver, né, o que está sendo feito. Para por aí, infelizmente não, gente. Ainda tem o caso de ontem. Anteontem, Bolsonaro tem sentido tontura e está com perda de equilíbrio, né, ao se levantar, diz a Michele. E até vem falando que o Bolsonaro está com uma espécie, né, sei lá, um início ali, meio que de labirintite. A primeira-dama atribuiu falta de equilíbrio do marido aos efeitos colaterais de medicamentos, né? Pode ser também. E o Vinícius diz, né, Bolsonaro não possui condições de permanecer trancafiado na PF, que Deus dê forças para resistir a essa violação do direito, né, humano praticada por Moraes. Isso anteontem. E ontem, eu nem vou trazer a postagem do Carlos. Eu vou trazer o que a própria Folha de São Paulo está falando. E aí, preparem o estômago, porque tem umas coisinhas para mostrar para vocês que vai fazer você ficar um pouquinho chateado. Bolsonaro tem azia constante e médico foi chamado à prisão, diz Carlos. O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados
e que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária e com o barulho do ar-condicionado. O ex-vereador também afirmou que a defesa de Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar junto ao Supremo. De acordo com Carlos, o pedido, até o presente momento, lamentavelmente não foi nem apreciado. A Folha de São Paulo tem como costume, não, é padrão do site, toda a matéria da Folha de São Paulo tem um espaço de comentários, onde os assinantes da Folha de São Paulo podem comentar. E os comentários, normalmente, né, se a pessoa assina a Folha de São Paulo, existe que ela está lendo, né, que ela não paga para não ler. Aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês entenderem o que a Folha de São Paulo, a Globo, a Veja, o Estadão, mas obviamente a Folha, porque são os assinantes dela, fizeram ao longo desses anos. O nível de radicalização que a Folha de São Paulo levou para a cabeça de seus assinantes. E aí eu vou perguntar para vocês, né, como se pensar que um dia teremos um país onde possa existir algum tipo de pacificação nacional. Porque as pessoas a seguir, olha, se eu ver na rua e eu saber quem é, eu não consigo perdoar de jeito nenhum, porque para mim cruzaram todas as linhas, sabe? Assim, abandonaram por completo a humanidade. Comentários para Bolsonaro tem azia constante e médico foi chamado à prisão, diz Carlos. Vejam só. Aí ele vem o Luiz Alves. Azia? E vá pra Papuda. Lá tem muitas chupetas. Ele vai sarar disso aí rapidinho. Você vê que o Bolsonaro é realmente alvo de comorbidades. E não por besteira, não é problema psicológico. O cara, ele realmente tomou uma facada. Passou por várias cirurgias. E agora, por conta do soluço, ele passou por 4 cirurgias em sequência. E com 24 horas já estava de novo enjaulado. Depois caiu. Quando caiu, teve uma certa perda de memória. Mas as pessoas de esquerda acham que isso é besteira. Tortura pouca, né? Contra meu inimigo vale tudo. Alonso Barros. Quando a Folha de São Paulo cobriu se Lula passava a mão e estava deprimido quando estava preso, nunca. É porque Lula nunca sofreu disso, né? Tava no bem bom, sala aberta, era quase um comitê de campanha. Até visita, né? A namoradinha que casou depois. E nem precisa porque Lula nunca foi um chorão covarde, como esse gênio golpista. É porque Lula nunca tomou uma facada de um ex-militante do PSOL. Alex Carvalho. Aí falar do medicamento fica em casa, né? É muito bom pra Zia também. Júlio Alves, enquanto a mídia corporativa der manchetes para estes trastes, será cada dia um mimimi até conseguir a domiciliar para o condenado. Agradeçam a Folha se conseguirem. Essas são as pessoas que assinam a Folha de São Paulo. Elas não chegaram aí de forma aleatória. Isso daqui é um processo de radicalização que o país passa por conta dos vagabundos da Rede Globo, os filhos da puta da Rede Globo, sabe? Não tem outra palavra, são filhos da puta, as pessoas da Rede Globo como um todo. Sabe? Assim, cara, olha, se viu um presidente e prometer que vai tirar tudo da Globo, fechar aquela desgraça, o ódio que, assim, eu tô consumido de ódio vendo o que acontece, sabe? Não tem outra palavra. Sei lá, acho que dá pra contar nas vezes nesses anos quando eu perdi a paciência e usei até de palavrões pra descrever o que tá acontecendo. Mas isso daqui, em especial, é a desgraça da Globo. Mas, obviamente, a Folha de São Paulo também tem uma participação muito grande. Essa desumanização que fizeram com o Bolsonaro vai ter mais. Júlio César Silva, chororô, não tem nem a dignidade de tentar provar sua inocência. Talvez a culpa pese, né? Condenado sem provas. Bolsonaro foi condenado por golpe armado. Quem estava armado no 8 de janeiro? Bolsonaro foi condenado por destruição de patrimônio público. Qual patrimônio público o Bolsonaro destruiu? Se no 8 de janeiro dentro do Brasil ele estava. Qual é o vínculo que conecta Bolsonaro ao 8 de janeiro? Raquel Assad Ribas Casseb, que maricas, para de mimimi asqueroso. Paulo Petraschi. Atenção para as próximas matérias da Folha. Bolsonaro está uma semana sem conseguir fazer cocô. Bolsonaro tossiu, Bolsonaro tem mau hálito, Michele culpa Moraes, Bolsonaro tem encravada. Sabe? Rodrigo Amaral, Folha, vamos ter vergonha na cara. Pô, isso aqui virou diário de um adolescente? Não, virou diário da maior figura política da direita brasileira que foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL e por conta disso ele está sofrendo inúmeras consequências que são agravadas pela tortura estatal. Carlos Alberto Sereta, a covardia de Bolsonaro não tem limites, e a Folha fazendo matéria porque ele diz sentir azia. É só azia. Eu nem vou ler o resto. Aí tá ali o Vinícius, né? Bolsonaro descobrindo que ser preso não é bom. Não, não é um problema. Sabe, a Folha de São Paulo tentando te contar que você ser esfaqueado causa sequelas. O que me interessa é azia de presidiário, porque ficam dando valor para aquele que tentou acabar com a democracia, fechar o Congresso e com tanque de guerra dar golpe de Estado e calar a imprensa. Um tanque de guerra?
Aí tem mais um bando aqui. Eu não vou, esses aqui eu não vou ler, não. Quando eu peguei pra ler a matéria, que não tinha muitas horas no ar, já tinham 66 comentários. Todos os que eu li, eu não li os 66, é nesse tom. Todos. Como se reconciliar? Como se reconciliar com um petista? Com um leitor da Folha de São Paulo? Pra mim, isso aqui não são nem seres humanos mais, né? São monstros. São monstros. Mas calma. Calma que não, você vai ficar ainda um pouco mais nervoso. Aquela ali é a postagem do Carlos. Eu tenho a foto de Bolsonaro. Ele relembrando quando o Bolsonaro estava precisando domiciliar, né? Crise constante até de vômito. O Felipe Leme comenta o seguinte, né? Quando o Larápio foi preso, tinha visita íntima com a alpinista social, TV e até ligação para o caso dos Estados Unidos. A prisão do Larápio era hotel de luxo. Do Bolsonaro, uma solitária, com rádio de pilha e sem atendimento médico. Ainda quem compare, falando que o Ignorácio Mula, né, da Pinga, aguentou a prisão sem reclamar. O Felipe Leme é um cara de direita. E você tá vendo que ele tá defendendo o Bolsonaro. Ele recebeu alguns comentários. Diversos comentários, e essas pessoas que estão ali são pessoas de direita, viu? Essas pessoas que estão comentando ali não são de esquerda, não são petistas. E esse daqui é outro ponto. A radicalização por parte da direita, que queria que o Bolsonaro desse um golpe, ele não deu, então ele merece passar por tudo isso. E uma coisa que eu fui atrás, eu abri todos esses perfis, tem um deputado, não dá nem pra falar que é um grande deputado, né? Ele não é grande, ele é pequeno. Todos esses perfis são fãs desse deputado. Uma coisa assim curiosa, mas não pode criticar esse deputado, ele é incriticável. Mas calma que não são essas 4 pessoas, não. Eles vão da ópera. Ele merece tudo isso. Você merece. Deu a maior brochada da história. Um dia após 7 de setembro histórico, tinha faca e queijo na mão. Jogou o queijo no lixo e enfiou a faca no traseiro. Realmente. Tinha faca e queijo na mão. Ia fazer o quê mesmo? O que ele ia fazer? Ia mandar o povo que marchar até Brasília? E tirar na unha? Era pra fazer o quê? Aí vem outro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de silenciar os opositores. Ele é um político antigo e não soube jogar. E ficar com conversa de jogar nas 4 linhas. E o resultado é esse. Pela misericórdia dos inimigos. Era fazer o quê? Pegar a Polícia Federal? Dar uma ordem? E esperar que a ordem fosse cumprida? A Polícia Federal, que nem o diretor-geral ele pôde nomear? Tratando do ramagem? Desculpa, Leme. Tudo isso está seguindo as 4 linhas. Mas ele foi frouxo. Bolsonaro obedeceu a todas as ordens ilegais. É papo de entrar pra história como o opositor mais fraco que existiu. Pois é, era pra fazer o quê mesmo? Aí outro, ó. Ele merece tudo isso. Ele traiu a nação, se prostituindo ao centrão para eleger seu filho ladrão. Todas são pessoas de direita. Em comum, a idolatria por um certo deputado. O Paulo, conversa, Leme. Esse quadro da PF é um hotel também. Tem menos regalias, mas não é pra isso tudo. Bolsonaro quer comover de alguma forma pra sair da prisão, tá pagando por ser frouxo. Espero que se F mais, né? Que se dê mal. Eu quero que ele se dê ainda mal. Pior. Direita, viu? Colheu o que ele plantou. Pois é, colheu o que plantou. E tá errado? Errado é quem permitiu. Continua jogando nas 4 linhas. Essa é a punição pela covardia por ser um broxa? Depois de ter indicado o Flávio como candidato, eu quero mais é que ele se lasque. O PT vai nos governar até 2030 porque esse verme não aceita perder o protagonismo na direita. É um eleitor do Tarcísio, né? Ele ainda vai pedir para não levarem cartazes contra Alexandre de Moraes de uma manifestação quando ele vai acordar. Todo castigo para frouxo é pouco, Leme. Estamos onde estamos hoje por culpa exclusivamente desse aí. É tudo culpa de Bolsonaro. Esse é o pagamento por ter cedido em tudo que o Judiciário e o Centrão queriam. Fica disso, mas pro próximo que acho que vai negociar com essa gente. Os filhos desse cara continuam sendo seus piores inimigos. Os filhos que estão sendo inimigos. Os últimos que sobraram realmente assim ao redor do pai. Só assim pra aprender que não se joga dentro das 4 linhas. Tá com pena de vagabundo, Leme? Esse último, inclusive, é do cara do mercado financeiro. Essa é a direita. Pra você não achar depois isso que é só a Folha de São Paulo, não. Essa é a direita. Essa é a galera que prefere, né, perder de pé do que ganhar de 4. Tropinha intergaláctica. São coisas que acontecem nas redes sociais, mas tem gente que prefere varrer para debaixo do tapete em nome da união da direita, né? E eu acho que vale a pena a gente saber o que se passa. Não é 1 nem 2 comentários, são vários, em várias postagens diferentes. Se você abrir a postagem do Carlos, você também começa a ler, porque a postagem do Carlos tem mais de 400 comentários. E vai ter, obviamente, muita gente, né, desejando o melhor pro Carlos, e vai ter muita gente também desejando o pior pro Bolsonaro, só que fica... Como tem muito petista que acaba seguindo, né, só pra chorar e reclamar, aí você tem que ficar abrindo o perfil pra ver, pô, esse perfil aqui é direita, né, ou esse perfil é petista. Aí fica mais aí demora mais tempo de fazer. Mas você vai achar várias postagens assim nesse tom. E aí, pra encerrar esse tópico, eu tava pra encerrar o vídeo, e aí eu me deparei com esse curto vídeo aqui do Enéas, seus últimos anos de vida. O Fiorino Carioca fala o seguinte: início dos anos 2000, vários deputados foram eleitos à sombra de um homem que tinha o seguinte bordão: meu nome é Enéas, meu número é 5656.
após entrarem na luxuosa vida de deputado federal, olharam para o cara que os elegeu e disseram: vamos meter o pé, esse velho é um ditador. Fica uma pergunta: por acaso você está vendo isso se repetir? Hoje é mais difícil, hoje a lógica se inverteu. E aqueles que traíram o nome da Legenda 22 têm a possibilidade de ficar sem um glamour, de sair nas páginas de celebridades de um dos jornais do país. Bolsonaro, esses covardes que se elegeram às suas custas, podem até te abandonar, mas tenha uma certeza, o Brasil de bem está ao seu lado. Aí vamos aqui ouvir o Enéas. Os deputados do PRONA que abandonaram a bancada, como é que você se sentiu com isso? O que aconteceu exatamente? Uma grande depressão, né? Há poucos dias o professor Décio Bulhões foi entrevistado num programa, se não me engano foi o jornalista Carlos Sérgio, e ele olhando, falando sobre o cenário nacional, ele disse que se a gente não tiver cuidado, abre uma úlcera. Do quadro, que é dantesco, aqui todo mundo assiste. E eu teria a contrapartida disso, se a gente se preocupa, se vai ter a vida com leucemia, seria apenas uma contrapartida. Eu vejo assim, naquela ocasião que eles saíram, eu levei um murro do plexo solar, eu não esperava isso. O argumento que eles usam aí é que eu sou um ditador, que eu queria que as coisas fossem feitas sempre do mesmo jeito. Mas o que eu perguntava e pergunto assim, meu Deus, quem convive comigo sabe como eu sou. Esperou ser eleito para isso? Quem convive comigo sabe como eu sou. Você esperou ser eleito para falar que não, você é porque você é meio ditador? Elege, né? Fica todo esse tempo, aí depois, não, vamos ali. Era só para entrar na máquina. Comigo está o doutor Limar, sentado ali na plateia, o único que ficou do PRONA, deputado federal, cuja presença me honra, sentado ali na ponta. Claro, e isso aí. Ele não tem convite para mudar, não. Convites houve, mas convites houve. Não, a possibilidade de mudar é um homem íntegro. Não, ele não. É um homem íntegro. É um homem que se manteve do meu lado com uma fidelidade extraordinária e que recusou propostas que o teriam feito tornar-se milionário. Né? Então, ao me perguntar sobre aqueles senhores trânsfugas, que abandonaram o barco, eu só posso dizer que não tem prova nenhuma do que ocorreu. Ninguém tem. Quando o senhor Roberto já fez no seu programa, ele disse também, provar ninguém pode. Mas uma frase bonita de um astrônomo já falecido, ele diz assim: a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Quer dizer, o fato de ninguém ter conseguido provar isso, ninguém viu o dinheiro vivo, não quer dizer que não tenha havido. Havia tantos indícios, tantos de tanta natureza, que é abusar da inteligência humana de qualquer um de nós dizer que aquilo não ocorreu se todo mundo falava daquilo. Aí, né? Pra você ver mais uma vez como as coisas se repetem. Eu tô sem nenhuma paciência com esses deputados, com esses políticos da direita, sabe? Eu tô por aqui com toda essa turma, bicho. Muita falação, pouca ação, pouco resultado. Não é aí pra nada no final do dia. Você vê, gente, o cara que é responsável por eleger todos esses bananas, ninguém finge que nem acontece. É só finge que nem tá vendo o que tá acontecendo. Nem pra tentar acalmar, né, os próprios seguidores. Estão aí raivosos, desejando o pior para Bolsonaro. Essa gente se dá o trabalho. Tá? Não, deixa lá, deixa a direita aí, né? Levantar mil narrativas contra Bolsonaro, eu vou ficar quietinho. Pra não sobrar pra mim. Acho que tem gente que tá realmente torcendo pra Bolsonaro partir. Fala, não, se ele partir, né? Vai ficar até mais fácil. Os meus planos pessoais. Mas me incomoda isso, eu. Essa parada de Bolsonaro tá me incomodando todo santo dia, sabe? Quase assim de manhã, às vezes até meio triste, assim, pensando. Nossa. Mas vamos lá. Pegando até na sequência aqui, que tem um pouco a ver com toda essa perseguição. Vem a desgraça lá da Globo, né? 3 anos depois do 8 de janeiro, o Brasil flerta com a amnésia coletiva. Aí o Vinícius rebate e fala assim, não é amnésia, não é amnésia. Uma parcela importantíssima da sociedade não acreditou nessa farsa e percebeu que se tratava de perseguição política, mesmo com todo o esforço da imprensa e do Supremo em promover uma lavagem cerebral, as redes sociais nos libertaram da manipulação. E aí eu coloquei isso daqui, antes de falar do Master, falar um pouquinho do judiciário. A turma do Lauro Jardim, né? Os jornalistas de estimação do André Esteves dizem: Planalto se preparou para receber ministros do Supremo no ato do 8 de janeiro, mas nenhum deles compareceu ao evento. Ninguém foi. O cerimonial da presidência chegou a preparar uma placa, veja a foto, e a ausência foi sentida pelo governo, né? O Luiz comentou sobre isso semana passada. Aí tá ali, né? Ministro do Supremo, governadoras e governadores, presidentes de tribunais. Não colocou ministros do Supremo e ministras, né? Já que adora separar. Enfim. Ontem, quem ganhou destaque na imprensa foi a família do Toffoli. A matéria original é da Folha de São Paulo, mas a do Estadão estava aqui bem resumidinha do ponto central, porque depois o pessoal só sai explicando, falando mais ou menos como as coisas se deram. Mas a parte central da denúncia, que acho que é o que interessa a vocês, é aquela ali, ó. Irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master.
José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli tinham participação em resort e recebeu aporte milionário de fundo de gestor investigada pela Polícia Federal. Ministros e familiares não se manifestaram e defesa do Paquito diz que banco não se envolveu em fraudes com fundos. Aí tá ali, né? Os irmãos do ministro cederam uma fatia milionária no resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da REAC, investigada por abrigar de fundos ligados ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. O Arlen, fundo de investimentos da RAEG, chegou a investir 20 milhões de reais em 2 empresas de familiares do ministro, como aí revelou a Folha de São Paulo. Falando de dinheiro, familiares, a Folha de São Paulo resolveu publicar um editorial, mais um daqueles, né? Não sei se está esperando que a simples crítica vai resolver a situação, mas está dizendo, né? Como prosperam parentes de ministro do Supremo. Eles prosperam porque eles trabalham. Ser indicado a uma das 11 cadeiras do Supremo gera um aumento significativo na demanda por serviços dos escritórios de advocacia de parentes dos nomeados. Ao efeito, nunca foi exatamente um segredo. Mas o economista Bruno Caraza, em coluna do jornal Valor Econômico, ele levantou esses números. Cara, beleza, então vamos levantar, vamos tentar entender esses números. Caraza selecionou 9 advogados que são cônjuges ou filhos de ministros do Supremo e comparou o número de processos que eles tinham no Supremo e no STJ antes e depois das respectivas posses. No agregado, as ações dos parentes saltaram de 80 para 170 no Supremo, sobraram, e de 278 para 1.394 no STJ. Quintuplicou. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, ou seja, são baixos. A tendência é que realmente sejam ainda maiores. E por quê? Já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Então, assim, se a ação está assinada por outra pessoa que é do mesmo escritório, não entra no pacote. Não está sendo analisado a banca de advocacia, mas a pessoa em específico. É importante ressaltar que a multiplicação das causas não implica cometimento de irregularidades. As motivações que levam o cliente a escolher determinado profissional do direito não constituem ilícito em nenhum país do mundo civilizado. Bacana. Entretanto, é difícil afastar a ideia de que quem contrata um advogado, parente de ministro da mais alta corte constitucional, mira não somente a excelência dos serviços jurídicos prestados, mas também a influência do magistrado, né? O que acaba por erodir a própria credibilidade do judiciário. O problema não é novo, já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário sobre os luxuosos eventos, né, no exterior, às quais os ministros acorrem financiados por empresas com interesses no Supremo, tanto ao levantamento dos patrocínios do Banco Master, e as revelações sobre as relações entre magistrados e partes que ultrapassam os limites da moralidade exigida para o campo. Aí, para trazer 2 exemplos que ultrapassou o limite da moralidade, a Folha relembra que o Toffoli estava no avião com Augusto Arruda Botelho e o contrato da esposa de Moraes, de quase 129 milhões, fosse cumprido até o fim. O conjunto da obra desencadeou o movimento da sociedade para que o Supremo adote um código de conduta. A exemplo, que aconteceu em outros países, como Alemanha, Estados Unidos, a proposta embora tenha sido lançada pelo próprio presidente do Supremo, Fachin, e que conte com o apoio de alguns ministros mais discretos, encontra forte resistência no tribunal. Trata-se de postura altamente danosa para o judiciário. A legitimidade das decisões do Supremo depende de que elas sejam percebidas pela população, se não sempre como justas e imparciais, ao menos como não enviesadas. Acho que ninguém mais no Brasil olha para as decisões do Supremo e pensa, não é enviesada, é imparcial, ninguém, realmente, simplesmente ninguém mais. Ninguém mais. E jamais parecerão assim se os ministros não zelarem pela integridade de sua imagem. Eles não estão zelando já tem, talvez, mais de uma década. Sem código de conduta e no cenário de acirramento político atual, é possível que surjam projetos de lei para regular essas questões. E será cada vez mais difícil considerá-los desnecessários. Essa é a parte mais relevante de todo o editorial. Tradução. Olha, se os bolsonaristas, a partir de 2027... com o presidente da República eleito e maioria no Senado, resolverem começar a tomar medidas, como é que a gente vai falar que não é necessário? O Supremo Tribunal Federal, todos os dias, né, dá justificativa para o bolsonarismo, dá um enquadro aí no judiciário. Aquele pedido que é bom, porque gera notícia na imprensa, mas que nós sabemos que não vai para lugar nenhum, a entidade aciona o Conselho da OAB para pedir fim do sigilo do caso Master. É importante? É importante também ficar em cima da OAB, para ver se a OAB vai tomar alguma decisão. Se o AB tomar, quem fez a parte deles não tomar, pô, também critica o AB. É do jeito que tá, né, gente? Assim, tá demais, né? Tá demais. Tá difícil manter, né, o teatro de pé. A Malu Gaspar publicou agora de manhã essa matéria. A prisão domiciliar relâmpago de Vorcaro após a criação do Supremo. O que ela tá falando? É matéria meio que clickbait porque não foi nada demais. É só o seguinte, o Vorcaro, em tese, tem que ficar preso em São Paulo, né? Tá de tornozeleiro e tudo mais.
E aí, os depoimentos seriam feitos em Brasília. Aí ele foi de avião comercial para Brasília, escoltado pela polícia, só que na volta, não tinha voo de volta. Aí ele queria voltar no jatinho com o advogado, o Poloval. Aí o ministro auxiliar do Toffoli ligou pro Toffoli, e o Toffoli não deixou. Só que ele tinha que voltar para São Paulo, porque a juíza do TRF1 falou que tinha que ficar em São Paulo. Aí sei que basicamente deixaram ele ficar por um dia em Brasília. Essa é a prisão domiciliar relâmpago. Agora tá, fica aí, aumenta, volta e voltou no dia seguinte de voo comercial. Não foi nada demais. Mas tirando essa baboseira, a Malu Gaspar falou sobre outras coisas mais relevantes, que é o quê? Senha do celular. Durante lá o depoimento, o Vorcaro, né, solicitaram a ele. Ele não quer dar a senha do teu celular? Não quer não. Ele recusou. Ele tá certo mesmo. Dá pra quê? É a polícia aí, bicho. Vai lá, quebra logo aí a senha, faz o que vocês querem fazer. Enfim, rejeitou um pedido feito por investigadores. Ele foi questionado pela delegada Janina Palazzo se ele disposto a informar a senha. Não quis. No celular de Vorcaro estava armazenado, por exemplo, o contrato do Master com o escritório da esposa de Dom Pedro III. Vorcaro foi questionado pelos investigadores sobre suas conexões políticas. Paquito reconheceu que ele mantinha relações sociais com diversas autoridades, mas não deu nomes. Deveria ter dado. E ninguém insistiu em obtê-los. E eu acho que deveriam. E pior, também não foi indagado sobre o contrato milionário de Viviane. Ou seja, fica comprovado no final do dia que a Malu Gaspar recebeu... Quer dizer, não dá pra falar ficar comprovado não, mas fortalecem os indícios de que foi alguém da própria Polícia Federal que passou pra Malu Gaspar, porque ela tá falando que o contrato estava no celular do Vorcaro. Só quem tinha acesso era a PF, não? Então, parece que foi a PF que mudou pra Malu Gaspar. E que a justiça parece que não tá muito preocupada em saber quem são as pessoas da classe política que têm relações, né, talvez carnais, com o Paquito. Aí vem o jornalista de estimação do André Esteves, o Lauro Jardim. Dono da Refit, quase virou sócio de Vorcaro em exploração de petróleo na Venezuela. É por meio de um fundo com sede em Hong Kong e de uma intricada estrutura financeira que o Paquito tornou-se sócio há 2 anos de poços de exploração de petróleo na Venezuela. No ano passado, um parceiro do ex-banqueiro teve um encontro com o notório Ricardo Magro, tentando convencer ele a entrar também no negócio, mas a coisa não andou. Aí, essa matéria ganhou atualização. Meio-dia 34. A assessoria da Refit enviou a seguinte nota. Ricardo Magro nunca foi procurado pelo Paquito ou por qualquer parceiro seu para tratar de qualquer sociedade de exploração de petróleo na Venezuela. A coluna mantém informação publicada. Uma coisa que vocês devem perceber, né, devem ter notado, que todo santo dia tem alguma nota contra o Paquito na coluna do Lauro Jardim e também na Malu Gaspar. A Malu Gaspar, que estava tão feroz contra o ministro, tão feroz, querendo saber sobre o contrato. A Malu Gaspar disse que ninguém perguntou pro Paquito sobre o contrato, mas ela também não pergunta mais. Ela não pergunta por que o contrato era tão caro, o que é que esse contrato visava. A Globo já desistiu disso já, né? A heroína Malu Gaspar parece que já se rendeu aos encantos do regime. Como sempre, né? Aí, de novo, o jornalista de estimação do Dedé. Antes de tentar comprar o Master, Fictor tentou adquirir banco minúsculo no Rio, mas essa nota também ganhou uma atualização. A pouco conhecida Fictor fez uma oferta para adquirir um minúsculo Banco Porto Real com sede na cidade fluminense de mesmo nome. O Banco Central vetou a transação. Aí a matéria recebeu uma atualização. Só tinha um parágrafo. A proposta para a compra da Porto Real feita por Luiz Rubini, ex-sócio da Fictor. Rubini também é sócio da RPR, que junto com a Fictor fez a proposta, né, do Banco Monster. Ou seja, não foi a Fictor que tentou comprar. Foi um ex-sócio da Fictor. Você vê que nessa daqui o Lauro Jardim não teve a coragem de falar, né? A coluna mantém informação publicada. É uma informação mentirosa. O que ele botou é informação mentirosa. Informação mentirosa. O que é que faz Lauro Jardim acordar de manhã e publicar uma mentira para tentar desgastar ainda mais o Banco Master? A tentativa de agradar o André Esteves? Eu não tenho nenhum apreço pelo Paquito. Pelo Dedé eu tenho. Eu gosto dos dois. Eu adoro um banqueiro. Mas é o que eu falo pra vocês diariamente. Não dá pra levar a imprensa a sério. Né? Do mesmo jeito que o Paquito pode ter os seus influenciadores, o André Esteves tem os dele. Eu que são mais profissionais, escrevendo na Folha de São Paulo. Na Globo, em vários jornais. Fictor, que fez proposta para Master, atrasa pagamentos a investidores. Essa aqui pelo menos tem realmente um lastro, né, real. Inclusive foram pegar, né, esses relatos no Reclame Aqui. Reclamações registradas no Reclame Aqui, aí diz que o seguinte, né, o cara investiu R$50 mil em SCP Fictor Invest, resgate solicitado em 23 de outubro, vencido em 23 de dezembro, contrato exige pagamento em 60 dias, hoje, 6 de janeiro, 14 dias de atraso, o assessor confirmou crise por causa do interesse no Banco Master, o pagamento só será em 12 de fevereiro de 2026. Quem coordena a defesa do Paquito? De novo, Lauro Jardim. Daniel Vorcaro tem uma penca de advogados contratados a peso de ouro, mas sua defesa é coordenada pelo Valfrido Vardi,
ex-patrão de Sérgio Moro, amigo pessoal, inclusive ajuda muito Boulos, sócio de Reinaldo Azevedo, né? Membro fundador do IRE. Maravilhoso, maravilhoso. E na boa, viu? Tendo Valfrido Vaz como advogado, se o Paquito sobrar, eu vou ficar muito surpreso. Falo pra vocês aqui, eu posso gravar. Se o Paquito rodar, tendo Valfrido Vaz como advogado, rapaz, ficarei muito surpreso. Eu acho que o Valfrido Vaz vai ficar muito queimado, vai sair realmente enfraquecido. Porque todo o seu poder, né, parece que não vai valer de nada mais. O homem conseguiu fazer Toffoli, voltar atrás aí em algumas decisões da Lava Jato, inclusive a questão lá da multa, né? A multa do acolho leniência lá. Vamos ver se vai dar ruim pro Paquito, tendo o Valfridão aí no time. Aí vem a Folha de São Paulo para trazer basicamente um relato para os seus leitores do Brasil real, que é o Brasil do WhatsApp, das redes sociais. A turma da Paulo, ele escreve semanalmente, eles fizeram um levantamento para saber como a população está enxergando o escândalo do Banco Master. E a manchete está sendo extremamente precisa, né? Banco Master acentua a crise de legitimidade das instituições, né? E realmente, assim, porque já existe uma crise, só está aumentando. O caso do Master é dominado do debate público. As associações entre o Paquito e figuras ligadas ao poder em Brasília fazem com que o tema ganhe áreas de especulação, criando expectativas em determinados grupos de que adversários políticos possam estar envolvidos e sejam expostos. Em ano eleitoral, é o suficiente para que o tópico ganhe centralidade e crie o efeito novela, do qual se espera atentamente pelos próximos episódios. O monitoramento tempo real da Palver, em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, mostra que os picos de engajamento coincidem com a entrada de personagens políticos e disputas institucionais. Entre as mensagens que expressam juízo de valor explícito, cerca de 72% são críticas a Dom Pedro III. Lula aparece com 63% de menções negativas, apesar de não ser ator direto do caso. Já no caso do Banco Central, aproximadamente 58% das mensagens o defendem. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Defender o Banco Central nesse país. Ciro Nogueira surge majoritariamente de forma negativa. 68% de críticas, quase sempre como um representante simbólico do que os usuários chamam de alto escalão. Eu ainda acho pouco, viu? 68% só tá criticando. Tem 32% das pessoas que não estão criticando o Ciro Nogueira. Rapaz, o povo tem que acordar, viu? Aí diz, né? A centralidade de Dom Pedro III no debate, decorrente do contrato, né? Do ponto de vista formal, não há reconhecimento de ilegalidade ou impedimento. Ainda assim, o episódio ganhou peso simbólico. Nos grupos monitorados, raramente a discussão sobre a natureza dos serviços prestados ou sobre o limite legal da atuação. O que circula é a associação entre o judiciário, poder concentrado e relações privadas, evidenciando a distância entre legalidade estrita e percepção pública de legitimidade. O mesmo padrão associativo aparece na viagem do Toffoli. O que se propaga não é análise, né? A associação. Ninguém quer saber, o que é que o Toffoli fez. Não. É só falar, irmão, olha com quem o Toffoli estava. Olha quem é Augusto Arruda Botelho. Augusto Arruda Botelho, inclusive, eu fui secretário do governo Lula. Grupo Prerrogativas. Todo mundo é junto e misturado. É por associação mesmo. Não tem o que analisar nesse caso. E de repente fechar isso aqui e falar de coisa boa, que tem coisa boa. O vídeo só tem miséria hoje, não. TCU, Banco Central, Supremo, mídia, redes sociais, Ministério Público, tudo orbitando entre princípios e interesses do setor financeiro. Todos subservientes às pautas dos rentistas. Não se iluda. Não existe princípios morais elevados nessa briga. Não existe uma ordem moral ou ética a ser defendida. Apenas a garantia de que quem continua a mandar no Brasil, do jeito que querem e da forma que impõem. Sim, somos governados por um comitê de credores. É disso que se trata isso tudo. É uma disputa por poder. Vilão contra vilão. E vamos lá. Agora tem coisa boa para terminar feliz. Postagem oficial em inglês, a original. Vou mostrar a traduzida, né? Perfil oficial da Casa Branca. Compartilhando o perfil oficial do Trump na rede dele. Cuba viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os dois últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos da semana passada, e a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e extorsionários que os mantiveram reféns por tantos anos. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do mundo de longe, para protegê-los, e nós os protegeremos. Não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero. Sugiro fortemente que façam um acordo antes que seja tarde demais. Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente DJT. Donald, não sei qual, o J eu não lembro o que é, Trump. Não sei qual o J do Trump, do que é. Aí.
Eu tô falando, Cuba vai cair por quê? Porque não tem o que sustente mais Cuba, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. O Marco Rubio, falando de Venezuela, eu acho que vai na linha do que a gente comentou nas últimas semanas, que é uma situação complexa, mas não é uma situação de abandono. Olha lá, o Trump só quer saber do petróleo. Gente, não é bem assim, né? Quem fala isso está sendo muito simplório. E tá ali, ó. Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, perfil oficial. Vamos começar a criar um processo de reconciliação nacional dentro da Venezuela para que as forças da oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e começar a reconstruir a sociedade civil. Não é porque a gente tá conversando aqui com Delcy, né, todo mundo, e aí só quer o petróleo. Não, cara, tenham certeza que tem um processo sendo pensado. Quando fala, né, trazidas de volta ao país, tá falando de todos os exilados, não só da Maria Corina Machado. Enquanto isso, o calote bilionário da Venezuela ao Brasil já aumentou 312 milhões de dólares só no governo Lula. Enquanto Trump tem expressado interesses em que empresas americanas recuperem o valor dos ativos petrolíferos confiscados pela Venezuela, principalmente durante a Era Chaves, Lula demonstra mais apreço pelas causas ideológicas da região, né, do que pelo Brasil. E aí, falando de dinheiro, falando de valores, Vladimir Aras, nosso procurador, no caso do Master, ele está preocupado com o Banco Central, né? É aquela defesa cega do Banco Central brasileiro. Pois bem, o Galípolo americano, aquele velho ali, o Jeremy Powell, vamos chamar de Galípolo. O Galípolo americano gravou um videozinho chorando pitangas porque não quer ser preso. Tendo pressão do Banco Central. Aí vem o Vladimir Aras, Lawfare. Agora é Lawfare, gente. Agora tem Lawfare. Contra a direita não existe Lawfare. Em vídeo, o presidente do Banco Central americano diz que o Departamento de Justiça o intimou a comparecer perante um grande júri, ameaçando com acusação criminal relacionada ao seu depoimento à Comissão de Assuntos Bancários do Senado em junho de 2025. Mas o real motivo da intimação seria outro, a definição da taxa de juros, que também é um crime. É o crime de usura. Aí, o Henrique Stetter do Market Makers liberal. É isso daqui? Qual a preocupação? Qual a preocupação? Olha lá, ó. As minhas ações estão caindo. As minhas ações estão caindo. Meu Deus, meu dinheiro. E a independência do Banco Central americano acabou? Eita, será que o Fed, criado aí pela tropinha dos Rockefeller, para sequestrar os Estados Unidos lá atrás, será que finalmente os Estados Unidos voltarão a ser soberanos? Tá ali, né? O Doge abre investigação criminal contra Jeremy Powell. Aí vamos olhar o que saiu na imprensa, né? Procuradores federais dos Estados Unidos abrem investigação criminal contra o presidente do Fed. Enfim, eles abrem investigação sobre a reforma da sede do Banco Central em Washington. O inquérito conduzido pelo escritório da Procuradoria dos Estados Unidos, no Distrito de Colômbia, apura se o Galípolo americano mentiu ao Congresso sobre o escopo das renovações. Janine Pirro, nomeada para dirigir o escritório no ano passado pelo Trump, aprovou a investigação em novembro. Os procuradores entraram em contato com a equipe de Powell para solicitar documentos. Não pode pedir documento para o Banco Central. No Brasil não pode. Lá também não pode. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Em pronunciamento por escrito, o Galípolo americano afirmou ter profundo respeito pelo Estado de Direito e que ninguém, certamente, não presidente do Fed, está acima da lei. Mas essa ação sem precedentes deve ser vista no contexto mais amplo das ameaças e da pressão contínua do governo. O movimento do governo Trump, diz ele, não se refere à reforma dos edifícios do Fed em Washington, tampouco ao papel de supervisão do Congresso. As alegações que sustentam a investigação são pretextos, diz o Galípolo deles. Aspas. A ameaça de acusações criminais é uma consequência do fato do Fed definir as taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do Trump. Questão técnica, 100% técnica, igual a Selic brasileira. A questão central é se o Fed conseguirá continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas. Ou se, ao invés disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação. Eu sou a favor que a política monetária seja vista por questões políticas como um todo. Um governo soberano deve ser capaz de lidar da política macroeconômica e da política monetária. Só faltou falar que é evidência científica. Só chamar o Átila. Né? E o... como é o nome daquele cara lá? Que devia ser preso lá nos Estados Unidos? Fauci. Trump tem repetidamente pedido pela renúncia de Powell. Em novembro do ano passado, disse até que adoraria demitir o presidente do Fed, por não reduzir a taxa de juros mais rapidamente. Uma notícia de dias atrás, só para você entender que são os mesmos problemas que a gente enfrenta no Brasil e que enquanto a direita brasileira não der o próximo passo, seguirá refém da Faria Lima.
Investidores mostram preocupação com o favoritismo de Hassett para presidir o Fed. Quem é Hassett? É o indicado do Trump. Ai, meu Deus, olha, eles temem que ele corte bruscamente os juros. Ai, meu Deus, os juros, não pode baixar os juros, ai, meu Deus. É a tropa do rentismo, gente. Tem em qualquer lugar do mundo, isso não é aleatório, sabe? Esse discursinho bocó, ai, a responsabilidade fiscal, ai, as nossas contas públicas, ai, meu Deus, nós estamos aqui pagando 15% de Selic porque o Lula não cuida das contas públicas. Balela, papo furado, né? Se colar, colou. A turma não está disposta a resolver o problema. Eu coloco aqui exatamente para isso, né? Se questiona aí sobre o dogma. Eu quero ver se o Rodrigo Constantino, que acabou de gravar um vídeo falando da importância do Banco Central independente, se ele vai gravar um vídeo criticando o Trump, dando aula de economia do liberalismo clássico do Adam Smith. Ali, ó. Rejeite o globalismo. Abrace o americanismo. O governo Trump, assim, perdeu toda e qualquer paciência desse teatrinho aí, dessa direita liberal. E ganha com apoio com o Peter Orbán. O Peter Orbán realmente está na vanguarda muito antes de ser moda. Muito antes do Trump. Tem um discurso do Orbán de 2014 que envelheceu como vinho. Ou como uísque. Sei que você gosta de beber. Envelheceu bem. E até já comentou sobre isso, não lembro qual mês. Mas tá no Atlas lá. O discurso de Orbán em 2014. Esse daqui é um trecho de uma fala do Orbán numa espécie de conferência do partido, né, deles lá, Fides, sei que lá, o nome é difícil. Os tempos estão mudando, a ordem mundial liberal está se desfazendo e a era das nações começou. A Hungria se preparou com antecedência, construiu parcerias globais e se manteve firme em sua soberania. Estamos prontos para o que vier. Custa ter um discurso assim por parte da direita brasileira? O liberalismo já acabou. Assim, eu quero saber até onde vai ficar essa farsa no Brasil, sabe? Aí eu fui atrás de uma espécie de resumo, né, do discurso do Orbán na conferência. E aí tá ali, né, o site About Hungary, né, sobre a Hungria. Primeiro-ministro Orbán, na primavera de 26 escolheremos nosso destino, o caminho da paz ou o caminho da guerra. Em 26 o Brasil também, né? E também será na primavera no Brasil. Só que a primavera deles é agora no outono, né, que eles estão no hemisfério norte, então é o oposto. Mas assim como a Hungria, durante a primavera, o Brasil, né, ali depois de setembro, vai escolher o futuro. Ao abrir o discurso, o Orbán anunciou que a Aliança Governista divulgaria publicamente seus 106 candidatos distritais, descrevendo-os como prontos para apoiar e defender uma Hungria independente após mais uma vitória eleitoral. A lista inclui 65 candidatos que já haviam participado e 41 novos candidatos. O primeiro-ministro Orbán também afirmou que o partido precisa se renovar constantemente, acrescentando que só o Fidesz é melhor do que o Fidesz. Não sei se é Fidesz que se pronuncia. Orbán indicou que o dia 20 de fevereiro, como a próxima data crucial, quando o partido apresentará sua lista nacional e o líder da lista. Ele afirmou que após 20 anos como primeiro-ministro, continua pronto para a tarefa e observou que entre os líderes internacionais ainda é considerado relativamente jovem. Será que não tem nada para aprender com a Hungria? O cara está há 20 anos no poder. Vocês querem ficar 20 anos no poder ou ficar alternando com o PT? Porque a democracia é bom, porque tem alternância de poder. Vocês querem o quê? Eu quero 50 anos de poder ininterrupto. Eu não quero troca. Eu quero 50 anos de direita para começar. Ao analisar o histórico do partido desde a adesão à União Europeia, Orbán afirmou que o Fidesz venceu todas as eleições para o Parlamento Europeu e conquistou 4 eleições parlamentares com maioria de 2/3. 2/3. Vamos olhar quantos são 2/3 no Parlamento Brasileiro? A Câmara tem 513 deputados. 2/3 dá 342. Passar com folga, né? A quantidade que precisa para passar uma PEC. A gente tá falando de conquistar 41, que é a maioria, para eleger o presidente do Senado. Para passar uma PEC no Senado, são 49. E para fazer o que vocês querem, precisa de quantos? Só para ter certeza aqui mesmo, né? E para fazer o que vocês querem, precisa de quanto? 54. Sabe quantos são 54? 2/3. O que vocês querem, precisa de ter 2/3 do Senado, é o que o Orbán tá conseguindo, né? 4 vezes. Será que não tem nada pra aprender com a turma do lado de lá? Vocês querem ou não querem ter 54 senadores? Vocês querem ou não querem tirar os ministros do Supremo Impeachment? Sabe que já deu, né? Sem deixar no ar, já deu. Orbán descreveu a previsibilidade, a segurança e a experiência como as qualidades de que a Hungria precisa e diz que a transição geracional dentro do Fidesz está ocorrendo em estruturas ordenadas.
Será que tem estrutura ordenada dentro da direita brasileira, dentro do PL? Em relação à economia, olha para isso daqui. Estou 100% aliado ao Orbán. Orbán afirmou que o governo prometeu um modelo baseado no trabalho e cumpriu a promessa. Meu Deus, é um governo preocupado com o trabalho, né? Os liberais ficam loucos, o Estado está interferindo na economia. O Orbán citou dados salariais. Não foi PIB. Não foi PIB. Não foi superávit primário. Não, salário. Ele está preocupado com o povo. De 2010 a 2026, o salário mínimo subiu de 73 mil florins para 323 mil e o salário médio de 202 mil para 700 mil. Para o próximo ciclo governamental, ele estabeleceu duas metas principais, um salário mínimo de 1.000 euros e um salário médio de 1 milhão de florins. No Brasil, de 2010 a 2016, a gente viu um salto assim no salário mínimo de quase 4 vezes e meia? 4 vezes e meia, né? Acho que daqui. 4 vezes e meia? A gente viu isso? E o salário médio subir 3 vezes e meia? Viu isso daí? O salário médio dos brasileiros? Ou os salários estão estagnados? E para o próximo ciclo ele quer ainda subir ainda mais. De 700 por 1 milhão. O primeiro-ministro Orbán destacou o sistema tributário familiar da Hungria e afirmou que o país precisa de confiança serena em uma era de perigos. Lá na Hungria você tem algumas medidas tributárias que, por exemplo, mães que têm acho que mais de 3 filhos não pagam mais imposto de renda. Já pensou em propor uma coisa assim no Brasil? Ave Maria, a Faria Lima vai doidar. Sobre a imigração, Orbán argumentou que certas decisões são irreversíveis, afirmando que, uma vez admitidos os imigrantes, os países não podem retomar o seu estado anterior. Ele disse que Bruxelas está pressionando os Estados-membros da União Europeia a se tornarem países de imigrantes, a menos que se rebelem. Ele descreveu Bruxelas como inimiga da civilização cristã europeia e afirmou que as instituições da União Europeia usam instrumentos legais contra países rebeldes. Você consegue imaginar no Brasil um político falando, não, fulano é inimigo da civilização cristã? Tu consegue imaginar como é que nossos amigos liberais vão? Ai, cadê o Estado laico? O Estado é laico. O Estado é laico. Citando a multa de 1 milhão de euros, né, por dia imposta à Hungria, ele acrescentou que essa penalidade é um preço menor do que o custo de se tornar um país de imigrantes. Ao relacionar a migração com a segurança, Orbán afirmou que ela traz violência e antissemitismo violento e alegou que as famílias judias da Europa Ocidental estão se mudando para a Hungria em número crescente, porque lá é seguro. Sobre política de gênero, Orbán afirmou que seguir o caminho político de Bruxelas tornaria a adoção de políticas de gênero obrigatória. Alertou contra a sensibilização, dizendo que ela atinge a todos, altera a mentalidade das crianças e muda os alicerces culturais de um país. Na seção central sobre política externa, Orbán afirmou que a Hungria enfrenta 2 caminhos, guerra ou paz. Ele disse que o TISA e o DK levariam a Hungria a uma economia de guerra de Bruxelas e argumentou que os líderes da União Europeia optaram pela guerra sem ter os recursos necessários para sustentá-la. Ele afirmou que a Ucrânia não reembolsará os 200 bilhões de euros que recebeu da União Europeia e que a Europa só recuperará esse dinheiro derrotando a Rússia. Caso contrário, será retirado da própria economia europeia. E o final é maravilhoso. Ao abordar as tendências globais que está acontecendo no mundo, Orbán afirmou que a ordem internacional liberal está em colapso, que a era das nações está chegando, né? O nacionalismo é pujante. Ele citou Washington, Pequim, Moscou e Istambul como capitais interessadas no sucesso da Hungria, porque a Hungria é uma nação soberana. Qual o sentido que ele está falando aqui? Está todo mundo interessado no sucesso da Hungria. Entenda isso no contexto das nações. A Hungria é um país que apoia essa tese, a tese das nações. A Hungria não quer o mundo unipolar, né? O mundo do multilateralismo, onde você tem essas instituições como a ONU, como a OMS, que estão salvando o mundo com direito internacional. A Hungria está falando, cara, eu não quero saber nada disso. Até o Orbán falou que não vai sair da União Europeia, porque a União Europeia já está colapsando e vai colapsar por si só, nem vai precisar sair, porque sair é um processo burocrático. Vai acabar. Então assim, cara, vai vir a Era das Nações, onde as nações vão começar a decidir por si, como era pré-Primeira Guerra Mundial. E aí ele falou, cara, a gente está firmando os acordos para garantir a nossa segurança. E o Orbán destacou os compromissos da política industrial. O Estado húngaro tem uma política industrial, incluindo um plano para construir 150 fábricas, das quais 101 já estão em construção. E concluiu reiterando que a primavera de 2026 será o momento de escolher nosso destino. Só os liberais brasileiros que não aceitam isso. Os liberais brasileiros, o Orbán é um comunista, né? É um comunista, só pode. O líder conservador mais longevo do mundo moderno. Ninguém ficou está tanto tempo no poder quanto o Viktor Orbán. Será que não tem nada para aprender com o de lá? Nada. É só repetir os jargões de sempre e achar que vai resolver assim fácil as coisas.
Gente, as experiências que dão certo, você deveria estar analisando com lupa. Cara, por que deu certo? O que está sendo feito? O que está sendo proposto? Por que eles podem, por que o Brasil não pode? Por que o Trump e o Orbán? Porque ambos podem, nos seus países, estarem preocupados em aumentar o salário dos trabalhadores. Porque o Orbán está mais preocupado com o salário do que com o PIB. Porque o Orbán e o Trump estão preocupados em ter uma política industrial, em reindustrializar os seus países. Por que o Brasil não pode seguir por essa linha? Porque o Trump pode querer colocar o galípolo deles na cadeia, mas a direita no Brasil tem que baixar a cabeça e aceitar todas as decisões do Banco Central, porque o Lula é muito irresponsável fiscalmente e o déficit do Lula nos leva a ter uma Selic de 15%. Assim, eu tô te mostrando coisa que tu pode ver, conferir com os teus olhos. Tu tá vendo? Eu não tô inventando histórias. Se tu não consegue nem parar para refletir sobre toda essa máquina de propaganda que existe na imprensa, né? Os jornalistas de estimação dos banqueiros, que são aos montes, bicho, não dá pra gente ir pra nenhum lugar. Eu tenho certeza que tu já começou a perceber, né? Já, não é possível, velho, que tem algo muito errado no Brasil. Que nossas discussões são extremamente rasas, sabe? E que no final do dia a gente não chega a lugar nenhum, velho. Porque acha que vai, não, a gente tirou o Lula do poder, tá? Mas o Lula é a marionete. O Lula é só a marionete. Quem controla o Lula, quem sustenta o regime, tá quietinho. Tá quietinho. Uma parte tá até visível, né? A gente sabe por nome e precisamos de 54 senadores para resolver. Mas outra parte ali, né? Nesse mundo privado, os ex-amigos do Galípolo, esses aí, cara. A gente realmente tem que, cortar relações. Eu vou mandar o vídeo do Enéas lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, posta no menu do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. Peço encarecidamente a todos vocês. E agora, antes de fazer qualquer outra coisa, para aí um minutinho do teu dia, 1 minuto aqui agora. Fecha os teus olhos, sabe? E ore por Bolsonaro. Sabe? Não, só um minutinho. Fica aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Nos vemos amanhã. Falou, galera. Fui. Um minutinho. E aí depois você toca o pau aí no seu dia.